Bom dia, estamos aqui no prédio novo do AOC, nesse dia 1º de abril, manhã do dia 1º de abril, para a gente conversar um pouquinho sobre os últimos dias, sobre o que a gente tem feito, sobre como as coisas têm caminhado na nossa cidade, no nosso hospital, e para a gente poder atualizar a população, né, e os nossos parceiros aí nessa luta contra o Covid-19. Vamos começar falando sobre o aumento do número de mortes. Nos últimos dias, nós tivemos, nesta semana, 3 mortes, 2 mortes ontem, hoje já tivemos um outro óbito, todos de pacientes suspeitos, né, de Covid-19. Além do aumento do número de mortes, a gente tem tido um aumento na incidência de casos suspeitos, tanto de casos internados, quanto de pacientes que não estão com necessidade de internação hospitalar. Então, mesmo aqueles pacientes que a gente identifica que não precisam de uma internação hospitalar, tem aumentado em número, né? Então, a gente está realmente começando a ver aquele aumento que a gente já previa que começaria do início da semana que vem para a próxima semana, né? Isso é uma informação importante porque isso reitera a nossa posição de manter as medidas de isolamento social. Por mais que tenhamos tido controvérsias nos últimos dias em relação a isso, por parte de alguns elementos do Poder Executivo, a gente ainda mantém essa postura e todos os membros de comitês técnicos, tanto do governo brasileiro, quanto dos governos estadual e municipal, quanto da Organização Mundial de Saúde, estão preconizando ainda a manutenção desse isolamento social, inclusive como uma forma de você diminuir o efeito econômico que isso pode ter. Afinal de contas, se você não fizer adequadamente esse isolamento social, a gente vai ter 2 picos da doença, um agora e um no futuro, e aí sim você vai ter, além do aumento do número de mortes, uma piora, né, no número dos ocupantes aí dos postos de trabalho. Então vamos manter esse isolamento social porque isso vai ajudar não só a ter mais saúde, mas também a ter uma economia mais saudável. A partir de amanhã, nós estaremos começando a transferência dos pacientes para a UTI do Hospital Dia, né? A gente tem 10 leitos no Hospital Dia que estão equipados para receber pacientes. Inicialmente, esses pacientes serão pacientes não síndrome respiratória. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a ocupar esses leitos, o que vai ajudar a gente a manter o nosso esforço aqui dentro da unidade respiratória, né? A gente vai usar esses leitos para os pacientes que não estão com suspeita de doença respiratória, tá? Além disso, a gente tem também um aumento do número de profissionais que estão em afastamento por síndromes respiratórias. A questão é que, como a gente não tem um teste rápido ainda, né, já são várias semanas aí na tentativa de obter testes rápidos e isso não tem sido efetivo por conta do grande número de demanda, todos os pacientes que são profissionais da saúde, que estão com síndromes gripais, acabam tendo que se afastar exatamente para não transmitir para outros pacientes. Então, esses profissionais, infelizmente, têm que ficar afastados por um período mais longo. A nossa expectativa é que com o surgimento de testes rápidos, dos grupos populacionais que a gente espera usar esses testes são os profissionais de saúde, exatamente para a gente poder reduzir o número de afastamentos, tá? Além disso, a gente já falou um pouco sobre isso, mas só para reiterar, as nossas previsões, né, iniciais para o aumento do número de casos é para a semana entre o dia 6 e o dia 20 de abril desse mês agora. Então, a gente reitera que o que estamos vivendo nesse momento é como se fosse a calma antes da tempestade. A gente tem um aumento já do número de casos, um aumento do número de mortes, mas o número de casos que nós temos vivenciado nesses dias, ele não é suficiente para dizer para nós ainda qual o tamanho da epidemia na nossa cidade ou até no nosso país. Então é muito importante que a gente faça certo todas as medidas de isolamento social para que a gente consiga minimizar esse impacto no nosso ambiente e principalmente para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde. Parece isso distante da nossa realidade, mas hoje nós temos um equipamento aqui no nosso hospital todo pronto para receber esses pacientes. A única questão é que se a gente não tiver
uma coesão da população e nos ajudar nesse sentido de não transitar caso não seja necessário, se a gente tiver um aumento muito rápido do número de pacientes, infelizmente não há serviço de saúde que seja capaz de aguentar isso. Isso tanto aqui na nossa cidade como em qualquer lugar. A gente está vendo em outros países, em Nova York já tem um navio, de hospital exatamente para poder aumentar o número de oferta, de demanda de serviços. Então, a gente precisa manter esse isolamento social para que nós aqui sejamos capazes de cuidar de todos os pacientes e, cuidando bem de todos os pacientes da melhor forma, a gente diminui o número de óbitos, a gente diminui o número de morbidade. Então, vamos cuidar disso. Mantenha você e a sua família distante, mantenham-se isolados nesse momento. Isso vai ajudar com toda certeza. É isso que a gente tem para hoje. Eu quero agradecer o apoio da população. O Hospital Augusto de Oliveira Camargo está à disposição e tenham todos um bom dia.